Um bom domingo a todos, que é o último domingo do mês de dezembro de 2024. Vamos anunciar esse domingo, começando por essa pintura, Os Racionalistas. O racionalismo cartesiano. Então, é uma pintura, um óleo sobre tela, mostrando esse encontro dos racionalistas o racionalismo científico filosófico. Então temos Spinoza, temos aqui Descartes, e a sala de leitura que eu tanto falo, né? Na sala de leitura, e da importância de uma sala de leitura no nosso casarão, o nosso casarão da cidade de Itaretama. O nosso casarão recebeu o nome dado pelo meu filho Giovanni de Vila Favorita, quando ele era menino. Ora, quais as raízes de uma sala de leitura? As raízes de uma sala de leitura remontam a 1929, 1930, quando lá na fazenda Pico Preto, o meu avô, Manuel Bezerra da Cunha, fez um enorme salão com uma mesa de madeira enorme, com bancos, um birô de madeira, para que a sua filha Marta Bezerra da Cunha, a filha mais nova do primeiro casamento, fosse ensinar os irmãos, pois ela tinha se diplomado pelo curso complementar misto, que era o curso depois do primário. O primário era o curso elementar e tinha mais 2 anos de preparo, que era o curso complementar. Então, nesse imóvel do Pico Preto, ao lado da casa do Pico Preto, foi feito esse salão, a sala de aula do Pico Preto, que de início seria ensinar, a minha mãe ensinaria as irmãs e os irmãos, mas posteriormente esse salão virou uma escola pública, chamada de Escola de Nova Olinda, a primeira escola subvencionada pela Prefeitura Municipal de Lages, no governo do prefeito Baldino Batista. Então minha mãe fazia dessa sala a sala da aula e a sala do preparo das leituras das aulas. Daí vem a raiz da nossa sala de leitura do casarão. Essa sala de leitura recebe o nome da minha filha Isabelle. A sala de leitura é a sala Isabelle, que também recebe o nome da avó, que é Marta. Então, sempre nós pensamos na nossa casa, nós pensamos em bibliotecas e locais sagrados para leitura. Então, isso é da nossa cultura, da cultura dos Medeiros Bezerra, que produziu fazendeiros e fazendas, mas produziu também mestres e professores que até hoje atuam no ensino público e privado. Então, nossa sala de leitura é decorada por móveis do século XIX e XX, que é o caso desse marquesã, esse marquesã aqui, do final do Império do Dom Pedro II, do Segundo Império, da época ainda do Imperador Pedro II. Um marquesã bem clássico,
de estilo ainda francês, extremamente delicado na sua estrutura, com curvas e contracurvas, com penachos. Então ele é um marquesan muito bem talhado na madeira, uma madeira que vai fazer com que ele passe de um século para o outro, de geração a geração. As cadeiras que compõem o marquesan, 2 cadeiras de braço. Antigamente elas tinham palhinha, hoje quase não é possível fazer a palhinha. Acaba muito rápido. Vejam os detalhes do marquesan, como ele é esculpido com todo carinho. Esculpido no jacarandá. Jacarandá é uma madeira brasileira nobre. Aqui é os livros que você poderá ler: O Leopardo, de Tomás de Lampedusa, A Ascensão e Queda dos Médicis, Eu, Cláudia, sobre Cláudia Cardinale, uma grande atriz italiana, História da Civilização Brasileira, de Pedro Calmon, e o livro de Bardin, Análise de Conteúdo. Então, aqueles que se destinam às leituras já podem encontrar os nossos livros mais importantes. Aqui no marquesan nós temos um penacho. Então, esses penachos esculpidos, uma flor de lis no centro. Então nós temos as curvas e contracurvas entre os penachos, mostrando que ele é um marquesan grandioso. Lembre-se que a aristocracia da terra, a aristocracia nordestina, que vem da Bahia até o Maranhão, é uma aristocracia de bom gosto. No Rio Grande do Norte isso também aconteceu. Eles primaram pelo bom gosto. Aqui nós temos um armário de cozinha que veio para a sala, e nesse armário de cozinha foi colocado o símbolo do racionalismo, que é a máquina. O homem visto como máquina, o tempo controlado por uma máquina chamada o relógio. Por isso que eu mandava meus alunos do curso de Direito, no primeiro dia de aula, eu dizia: todos vão ter que assistir, discutir e ler o livro O Ponto de Mutação e assistir o filme O Ponto de Mutação, para ver a questão dos paradigmas e o modelo cartesiano, o modelo de ciência cartesiana e de Newton. Então esse relógio aqui, ele tem um sentido. Quando o relógio foi comprado no nascimento de Giovanni, eu fui na Ótica Pérola e lá tinha o relógio mais caro da loja. Eu comprei esse relógio para presentear Jaqueline pelo nascimento de Giovanni, o nosso último filho, que é Luiz Estefano Giovanni. Esse consolo foi comprado ainda na casa da Rua Alcântara. Faz 39 anos que esse esse consolo foi comprado nas Casa Régio. Então nós guardamos e colocamos. Ele já foi de uma sala, já foi de um quarto, voltou para outra sala, o espelho ficou numa sala, o consolo foi para outra. Na sala de leitura nós resolvemos novamente trazer o espelho para o consolo, montado aqui originalmente com essas cadeiras de um marquesan
do 1970, na década de 70, no Brasil todo, começaram a fazer móveis estilo colonial. Às vezes não era nem tão colonial, mas era o estilo, e houve aquela febre, e eu consegui comprar, na época, uma sala muito bonita em estilo colonial, e posteriormente vieram essas cadeiras do mesmo estilo, para decorar aqui, para complementar aquilo que a gente já tinha. Ainda na sala de leitura, veio o gaveteiro de Isabelle, o gaveteiro que compõe o guarda-roupa e a cama de Isabelle. Esse gaveteiro está aqui por pouco tempo, porque eu vou descer ainda um bar que eu tenho muito antigo, da década de 50, coloco o bar aí e o gaveteiro volta para o quarto. O gaveteiro tem como elementos decorativos esses cristais, que são cristais da Checoslováquia. Esse cristal aqui é da Checoslováquia. E cristais modernos, também que vieram da Checoslováquia, mas são modernos. Vejam que os estilos, tem estilo aqui da década de 50, de 70 e agora do século 21. A árvore de Natal do casarão. A árvore de Natal, ela a tendência católica que veio de Portugal, é a tendência do presépio. Os casarões, eles vão ter os seus presépios. No entanto, a rainha Dona Maria II, que é uma Habsburgo-Lorraine Bragança, casou com um príncipe da casa real de Saxe-Coburgo e Gotha. Então, seu marido, quando chegou em Portugal, trouxe as suas heranças lá das regiões da Alta Alemanha e das regiões nórdicas, que foi a árvore de Natal. Então a árvore de Natal chegou à Casa Real. Eu acho que o palácio naquela época já era depois eu lembro o nome do palácio, e Dona Maria II, o marido passou a armar a primeira grande árvore de Natal de uma tradição que não era a portuguesa, mas a tradição pegou. Essa tradição não era a tradição brasileira, e hoje o Brasil todo arma as suas árvores de Natal, copiando essa tradição que veio de um outro setor da Europa, do setor das terras mais altas, nórdicas. Mas o nosso presépio é composto dessas casinhas. Os brinquedos de infância da minha mãe e de tia Almira, lá no Pico Preto, essas bonecas que a gente chamava as bruxas de pano. Então tem aqui o casal e a casinha, que era o miaeiro que colocava na árvore para colocar dinheiro. Essa casinha é da minha infância. Eu nasci vendo essa casinha abaixo da árvore de Natal da minha casa. Essa casa do casarão, essa árvore de Natal do casarão, ela é uma tradição que já vem da minha mãe. Veja que quem não tem a cultura elaborada da árvore de Natal e do presépio, arma a árvore de Natal por circunstância ou por um delírio ou uma ilusão passageira, pequena burguesa. Não arma como nós que somos da tradição antiga, da elite da terra, que armamos pela cultura, pela tradição e pelo sentido que isso traz, não é? As datas natalinas.
Você veja que essas pessoas mudam de árvore como quem muda de camisa, porque o importante não é o sentido religioso nem tradicional, é o sentido do gastar o dinheiro e dizer que tem dinheiro para mudar de árvore todo ano, ou não arma, porque aquilo não tem um sentido inconsciente. Se não tem um sentido inconsciente, é algo como uma lavagem de louça, tá certo? Você pode armar um ano, outro ano não armar, dar uma desculpa e não armar. Para nós, da tradição antiga, das famílias antigas, nós armamos porque tem um sentido. É a força do sentido. Tá certo? É diferente. Não é o elemento comercial. Até porque vocês estão encontrando uma árvore de Natal surrada e antiga, com bolas que tem mais de 40 anos. Tá certo? Não entra essa influência rápida, onde tudo é líquido e tudo é modificado e dado e desfeito, e no outro ano não tem história para contar. Então nossa árvore, ela tem a história de uma família católica, de berço católico, de filhos que receberam o batismo. Eu fui batizado na igreja de São Pedro, na cidade do Natal. Giovanni, Carolina e Isabelle foram batizados na catedral, batismo feito por um bispo, não foi por um padre qualquer, não é? Porque a sua casa familiar, ela tem uma conotação de procurar um bispo da Santa Igreja, porque sua casa ainda pertence à casa romana, religiosa, à tradição romana. E os meus netos foram batizados também, consagrados, dentro da igreja da catedral. O batismo foi na cripta da catedral. Tá certo? A importância aqui é o sentido histórico, tradicional e cultural. Não é o batismo, a festa para fazer o batizado. Não. Isso é irrelevante. Para mim, a festa não tem sentido. O sentido é o sentido histórico do batizado, de uma crença histórica que você passa a ser cristã no momento em que é batizado. Por isso que eu estava lá brigando para os meninos terem, não é, as três coisas importantes: os padrinhos de pia, de vela, de apresentar e de consagrar, não é? Eu fui discutir com o padre porque não ia ter a consagração, e a consagração teve que sair, porque é assim que manda, é assim que a tradição traz. E uma outra coisa importante aqui da nossa sala de leitura é exatamente essa mesa com as louças da década de 40, da década de 50 e da década de 70. Então eram louças compradas para servir nas casas da alta classe média, da baixa classe média, que vai imitar a alta, não é? E das elites antigas que vinham da terra, que compravam as louças, trancafiavam nos guarda-louças e usavam a louça pirex, para não acabar com a louça antiga. Quando chegava uma visita muito delicada, não é? Um representante do judiciário, um governador, um compadre, um grande aniversário, um grande banquete, colocava as louças do guarda-louça. E no cotidiano utilizava o pirex natural, o pirex comum, principalmente a partir da década de 50, né? Então essa louça é uma louça guardada,
em cristaleira, uma louça para servir café, para servir também o chá. Então aqui nós podemos utilizar para chá e café, e uma louça mais tradicional ainda. E uma outra coisa importante é que nós privilegiamos muito a louça brasileira, aquela louça fabricada no sul do país, que era mais cara do que a louça tradicional inglesa, que a gente já comprava, não para usar, mas para guardar no guarda-louça, não é? A minha bisavó tinha a louça guardada que ela não tirava do guarda-louça de jeito nenhum. Ela usava uma louça comum, né, com medo de perder a sua louça, tá certo? E às vezes o complemento mais usado era a prata. Então, na verdade, as pratas eram usadas, mas usadas para mostrar que aquela família tinha um pouco de dinheiro para ter um bolo de prata, um açucareiro de prata e uma leiteira de prata. Era mais no sentido de mostrar um pouco do poder da diferenciação econômica de classe que existia. E uma outra louça que era mais usada era a utilização de uma cremeira, a cremeira portuguesa, que aí iria utilizar também até no almoço. Havia às vezes a necessidade de utilizar essa cremeira também na hora do almoço. Então essas louças mais requintadas, elas esperavam de um ano para outro para usar no jantar do Natal, para usar no café do Natal pela manhã, para usar num dia de um almoço de aniversário, para tomar o café naquele dia, numa visita, não é? A visita de cerimônia, a visita, às vezes o padre vinha tomar café e tinha aquela xícara, aquele prato direcionado ao Santo Padre. A maioria dos padres da minha época tomavam seus cafés nas casas do seu rebanho, né? Para ele conhecer esse rebanho. E era muito bem recebido. Uma outra coisa que nós colocamos aqui também nessa sala, no sentido cultural, no sentido de aprender alguma coisa, já que é uma sala de leitura. Não é uma sala de você chegar e bater um papinho e sair. É uma sala para você refletir, para você analisar o livro, para você degustar o livro e poder também tomar um café. As obras de arte. Então, temos um óleo sobre tela, muito bonito. Vocês sabem que a arte, é uma pulsão de natureza sexual. É uma pulsão que a gente chama pulsão sublimada. Bachelard também vem dizer que a arte é obra dos hormônios do imaginário, da imaginação imaginada. Então, esse é um conceito de Bachelard. Os hormônios do imaginário, a imaginação imaginada, mas Hegel diz que a arte é obra do espírito. Espírito em Hegel é razão. Então, a arte passa por tese, antítese e síntese. É obra da razão, de uma razão especializadíssima. Não é? Esta razão, esse conteúdo. Para complementar, uma tapeçaria. Essas tapeçarias, elas vieram de uma região, de uma cidade,
de um país importante que é a Bélgica. A Bélgica tem uma casa real que pertence à dinastia Saxe-Coburgo-Gotha. Os atuais reis pertencem a essa dinastia. A Bélgica, ela é a somatória de 3 nacionalidades sob a tutela dessa coroa. E nós compramos essa tapeçaria belga. Aqui uma fotografia minha de 30 anos. Um óleo sobre tela de uma mulher que está engomando a roupa para os seus patrões. Na realidade, nós viemos de um Casa Grande Senzala, nós tínhamos muitos empregados, né? Hoje não podemos mais ter, mas nós tivemos toda essa cultura e essa condição econômica de ter dentro de nossa casa pelo menos 3 empregados ou 2 fixos morando na casa. Esse óleo sobre tela é lindíssimo, vai tratar de os alimentos, é uma natureza morta. Essa natureza morta trouxe aí os peixes, as frutas, o antigo alguidar que se usava na cozinha para lavar esses peixes. Veja que é uma perfeição, não é? O retrato da minha mãe, a primeira professora nomeada pela prefeitura da cidade de Lages. Vejam que até hoje a cidade de Lages não colocou uma rua com o nome dela. Tem rua com o nome do Padre Vicente e de outras pessoas que não foram tão importantes como ela, mas não tem até hoje uma rua com o seu nome. Em Pedra Preta tem, aonde ela fundou a educação também. E aqui eu tenho a arte oriental, né? Nós temos uma certa tradição de ter elementos da arte oriental, vinda da China e da Índia, e a arte vitoriana. Isso aqui não é um óleo sobre tela, mas é uma gravura das louças do período vitoriano e também de Luís Felipe. O último, o rei Orleans, o rei burguês. Então esse período foi um período de uma produtividade muito grande de louças. As louças são tratadas como arte também, como belíssimos objetos da arte da criação humana. Então veja o quanto é gratificante você se deparar com essas louças antigas da década de 40, de 50 e de 70, com exceção da cremeira portuguesa. E também com essa antiga prataria para o serviço da mesa do café da manhã. Então, essa sala de leitura, ela reflete a nossa cultura familiar. O que eu aprendi do meu pai, da minha mãe, dos meus padrinhos e dos meus antepassados, e o que eu ensinei aos meus 3 filhos, embora eu não vá ter a certeza de que eles vão dar continuidade ao que eu ensinei. É muito mais fácil ser destruído do que ter a continuidade, tá certo? Ter essa continuidade é uma ilusão minha. Na verdade, eu não sei. Então, essa sala, ela é um objeto da cultura, das tradições, das forças, das tradições, que podem ser diluídas se não ficarem muito bem amarradas em testamento.
Aqui é um quadro com os racionalistas, começando por René Descartes, Bento Baruch Spinoza, Malebranche. E temos a cama tradicional e antiga de Isabelle, a cama onde Isabelle dormiu por 30 anos, porque depois ela resolveu que ia para uma cama de casal, né? A minha filha, que tem 38 anos, e a cama voltou à casa. A cama estava no apartamento, no seu quarto. Essa cama tem uma cama embaixo, porque quando chegava alguém, dormia na parte de baixo. Então vejam aqui que é uma cama de jacarandá, um trabalho muito bonito. Essa cama teve um primeiro dono, se chamava Marta Alecrim, filha adotiva de Francisco Alecrim, lá de Lages, em 1940. Depois a cama foi para André, e depois de André a cama veio para Bebele, uma oferta da sua madrinha. A madrinha de Isabelle era casada com um proprietário de terra, vizinho às terras do meu avô, chamado Francisco Alecrim. O nome dela era Maria Consuelo da Costa Alecrim, depois acrescentou de Menezes, porque depois da viuvez ela casou-se com um juiz aposentado no cargo de desembargador. E a cama veio para Isabelle quando criança. A madrinha de Isabelle ofertou a cama para que ela tivesse uma cama com uma história das raízes que vem através da amizade do compadrio. A Igreja Católica fazia o compadrio exatamente para aumentar os laços das famílias organizadas a partir do batismo. Sua madrinha, Maria Consuelo da Costa Alecrim, e seu padrinho Francisco Menezes de Melo. Aqui tem um gobelinho muito belo, que é para decorar o quarto de Isabelle, e algumas obras da pintura clássica. Aqui nós temos Madalena colocando os perfumes nos pés de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo visitou a sua casa, a casa de Marta e de Maria Madalena. Então vejam que coisa mais, que pintura, que imaginação imaginada, quanta pulsão de Eros neste quadro solene, cheio de significação para a cultura, para a religião, para a arte. Uma pintura de um artista da década de 60, dos finais de 60 e 70, que é a Almaísa, uma pintura catalogada. Almaísa, uma pintura excelente, que fez muito sucesso na década de 70 e 80. Então, a decoração do quarto de Isabelle basicamente é a cama com o seu gaveteiro e o guarda-roupa dela de criança, que nós mandamos dar um verniz para poder colocar aqui. O local ainda está terminando as pinturas, mas nós já decidimos mostrar a cama com as obras de arte que vêm para a decoração. Eu desejo que vocês tenham gostado dessa fala de hoje de 34 minutos e que vocês tenham aprendido alguma coisa com relação à arte e à própria história da cultura desta família, que eu não sei se o final será comigo ou com Giovanni, ou se continuará, não é, nos netos. A gente nunca sabe de nada. A gente vive hoje num mundo onde tudo é líquido.
e tem um efeito enorme do capital e um efeito enorme das forças do liberalismo, com uma destruição de tudo que é tradicional. Não existe história nem identidade dentro das forças do capitalismo, do liberalismo, criado por um homem extremamente audaz, que foi Adam Smith. Até breve, com uma próxima visita.